Prazer reencontrá-los. Sabe desde quando a gente não faz uma reunião em que todos estão presentes? Acho que desde fevereiro, quando a gente fez do planejamento. Foi o último momento em que todos os PCs estiveram juntos, né? Porque depois a gente começou a falar com vocês de forma setorizada. Enfim, cada PCNP responsável por uma escola e passou a ser essa organização. Só que eu e o Nino achamos importante organizar essa estrutura e dar continuidade quando alguns assuntos se tornarem bastante relevantes e se tornarem também motivos de dúvida. Então, a gente vai trazer esse formato de reunião, porque o grupo junto se fortalece, né? E a gente já tira em conjunto as dúvidas, tendo uma fala única. Eu imagino que tem PCs novos aqui. Eu vou mostrar minha carinha depois, tá? Para vocês, mas eu sou a Giovana, PCNP de História. Estamos aqui com os colegas do núcleo, que eu já vi bastante, o Nino, PCNP de Tecnologia, e a gente começa a reunião com essa linda imagem, parabenizando todas as escolas de Mojimirim, independente de terem conseguido ou não atingir a meta, mas mostra-se nessa média que a diretoria de Mojimirim está atingindo, está evoluindo no seu percurso e os resultados do IDEB têm sido bastante favoráveis, tá? Tivemos nos anos iniciais a média de 7,2, nos anos finais 5,4 e no ensino médio 4,8. Muito bem, e a gente sabe que isso tudo é resultado do trabalho de vocês, da escola. A gente só tem a parabenizar mesmo, tá? Bom, a gente dividiu a reunião com duas pautas. Elas são extremamente importantes. Uma faz parte de uma rotina que está sendo estabelecida para o professor coordenador, que é o registro de ATPCs. E o Nino, na segunda parte, que é extremamente importante, se eu fosse colocar em ordem de importância, eu colocaria a fala dele como essencial, tá? Vai falar de algumas funcionalidades do centro de mídia. E como a gente não tem uma... vocês podem desligar o microfone, por favor? Jorge, você está com o microfone ligado, consegue desligar, fazendo favor? Como a gente não tem uma perspectiva de retorno breve, o Centro de Mídias tem tido uma atuação bastante importante na formação de professores e dos alunos também. A gente tem que se apropriar de todas as funcionalidades que são viabilizadas pelo Centro de Mídia. A minha fala vai ser extremamente breve, porque eu vou passar por um percurso que vocês já fazem na escola, mas eu acho que a gente tem que criar uma linha, né, de trabalho quanto ao registro dessas ATPCs e também pensar um pouquinho na questão do registro do relatório, que foi uma funcionalidade aberta há cerca de 3 semanas. Então, esse registro que acontece lá na sede, tá? Que é uma plataforma nova, na verdade, porque vocês não faziam registro de ATPC, mas nós, PCNPs, já fazíamos registros de orientações técnicas anteriormente. Só que a gente não utilizava a sede. E todo o formato também era diferente. A gente usava o sistema CAD de informação e era uma outra perspectiva. A mesma dificuldade que vocês encontraram no registro, nós, PCNPs, também encontramos algumas questões que não foram, a princípio, resolvidas pelos tutoriais fornecidos pela escola de formação, tá? Muita coisa a gente foi aprendendo na marra, cometendo erros, e, enfim, já numa perspectiva de um conhecimento dessa forma de registro, a gente já tem algumas certezas. Então, eu vou passar um pouco pelo registro inicial, que é do plano de ATPC, e, por fim, o relatório da ATPC, que é a nova funcionalidade, né, que são as novas abas abertas no registro. Eu vou mostrar o percurso, que todos vocês já conhecem, possivelmente, mas eu imagino que temos PCs novos que talvez não sigam esses passos. A gente tem, então, aqui,
no lado esquerdo, né, da tela, a abertura do CAD de formação, no qual ele coloca o cadastro da ação formativa. Um ponto de atenção que eu já destaco aqui. Esse relatório que está escrito abaixo, ele não vai ser utilizado pela gente, viu, gente? Ele não tem conexão nenhuma com aquele relatório que vai ser o modelo de registro que a gente vai seguir. Passando, então, por esse processo, essa tela vai ser comum, imagino, a todas as escolas. Sempre no campo pesquisar, incluir ações de formação, eu vou estar inserindo esse registro da ATPC. Inicialmente, eu registro o plano de ATPC, tá? Esse plano de ATPC, então, vem através dessa nova ação. Eu não sei como está a visualização por celular para vocês, tá? Eu imagino que por computador deve ser mais fácil visualizar essa página. Mas aqui, em cima, ao abrir uma nova ação, eu vou colocar os dados relacionados à minha ATPC. No início, quando eu digitava, eu colocava somente assim, ATPC Ciências Humanas 1, 2, 3, achando que ia gerar uma sequência lá no sistema por registro, por data. Mas é meio aleatório isso, eu não sei se acontece na escola, com o perfil de vocês. Mas independente de eu colocar essa TPC hoje, registrar hoje, ela não vai ser a última TPC que eu vou encontrar registrada. Ela vai se encaixar no meio de tantas outras ATPCs que já foram registradas. Então, eu comecei a colocar a data no título da ação para facilitar a minha visualização e encontrar essa ATPC, já pensando no passo posterior, que é o registro do relatório. Passada essa fase, então, do registro do relatório, a gente tem essa excepcionalidade, né, de colocar a modalidade da TPC, em qual plataforma que ela aconteceu, de que forma ela aconteceu, que não era uma coisa que acontecia antes. No caso da diretoria, todas as TPCs são à distância autoinstrucional. Eu coloco a carga horária pela qual eu sou responsável. Então, a ATPC de Ciências Humanas dessa semana era 2 ATPCs, eram 2 horas, teoricamente, né? Na verdade, 45 minutos. Eu coloco, então, que aconteceram 2, assim como vocês vão colocar o registro das ATPCs da escola. Eu insisto nessa fala, eu estou dando até certa ênfase a isso, porque possivelmente em alguns momentos que vocês acompanharam reuniões, apareceu uma discussão com o pessoal da IFAP, em que eles falavam que tinha que registrar também as ATPCs do Centro de Mídia e da diretoria, que a escola tinha que registrar todas as ATPCs. Mas nunca houve um consenso sobre esse aspecto. Em várias reuniões que foram organizadas com representantes da diretoria de ensino, houve uma unanimidade na incoerência que seria a escola registrar TPCs que não fossem da responsabilidade dela, tá? Então, registrar a TPC de centro de mídias, de diretoria e de escola seria desnecessário. Então, a sugestão que eu dou para vocês, de forma bastante tranquila, é que vocês façam o registro das ATPCs sob sua responsabilidade, tá? Em todo momento, e isso pode acontecer, de vocês atrasarem esse cadastro. Ele pede uma justificativa, normalmente já aconteceu aqui na diretoria. Eu coloco outras demandas, problema de acesso, enfim. Esse é um registro que se trata de um portfólio para a gente, não é uma coisa que vai sofrer uma sanção posterior, porque alguém vai ver e falar, você está fazendo um registro errado. O intuito disso sempre foi substituir os registros físicos que vocês faziam e terem esse portfólio, tá? Me perguntaram já se essa ATPC pode ser registrada com grande antecipação. Não uma enorme antecipação, mas nada impede que
eu, tendo uma ATPC de Ciências Humanas na terça-feira, queira fazer o registro na semana anterior, com 5 dias de antecipação. Nada impede, tá, gente? Essa parte aqui é um planejamento. Eu tenho planejado que semana que vem eu terei uma TPC e já estou lançando esses dados. Local de realização, lógico que aqui eu fiz muito rapidamente, só para preencher para vocês, eu estou mostrando um PowerPoint, porque se eu usasse a sede para mostrar isso, vocês sabem que às vezes ela fica meio lenta, né? De uma página para outra ela pensa, e a gente não consegue daí mostrar de forma eficiente o negócio. O local de realização, então, é o canal do YouTube, no caso da diretoria. Vocês também têm usado vários aplicativos, Meet, Zoom, Teams, e é justamente isso que vocês vão colocar nessa situação, tá? O procedimento sempre é gravar. O gravar, ele faz com que a informação seja gravada, mas não validada. Enquanto todas essas abas não estiverem verde, vocês não conseguem concluir o processo. A minha bolinha está amarela, eu só vou conseguir deixá-la verde a partir do momento que eu venho aqui, nesse símbolo abaixo do regulamento, tá? No canto direito da tela, e valido essa ação. A partir do momento que eu valido essa ação, essa bolinha vai ficar verde e eu vou passando por um processo de conclusão. Eu vou fazer isso em todas as abas que aparecerem, tá? Até concluir. No primeiro caso, eu vou colocar os dados da realização dos componentes curriculares e segmentos envolvidos e público-alvo. É importante também, na hora que vocês fazem a seleção do público-alvo envolvido, no caso das disciplinas de humana, dá para ver que eu tiquei aqui filosofia, sociologia, história, geografia, esse processo, né, depois de selecionado, eu tenho que clicar aqui, incluir seleção ao bloco de texto, tá? A partir do momento em que eu faço isso, essa informação, ela passa a ser gravada, senão se perde, tá, gente? Faço sempre aquele mesmo processo de gravar e validar até concluir. Daí eu tenho a minha ação concluída aqui. Se vocês conseguirem visualizar, é uma ATPC de Ciências Humanas, que foi dessa semana, de 15/9, e ela aparece com o status em elaboração. Ao lado está escrito não iniciado e eu tenho lapisinho e tiquezinho para fazer. Esse é o prosseguimento do fluxo, tá? Acontecia anteriormente disso não aparecer para a gente, o prosseguimento do fluxo. Então, às vezes, você tem que sair um dia do sistema, você tem que dar um F5, uma atualização. Isso acontece várias vezes, viu, gente? Eu já percebi que quando eu fecho o relatório, eu não tenho de forma automática esse processo de dar início ao fluxo, porque esse símbolo tem que aparecer para mim, para eu conseguir dar prosseguimento. Feito isso, ao clicar lá, aparece aqui, gestor do projeto, enviar para o aceite. O aceite que está se dando é do plano de ATPC. A princípio, quando não tínhamos tutoriais claros, entendíamos que quem ia dar esse aceite era o nosso superior imediato. O nome oficial, então, a gente preenchia aqui na diretoria com Regina Navas. E possivelmente vocês com o nome do diretor. E o parecer era, eu pedi aprovação desse plano. Só que o trâmite não é assim, tá, gente? Não existe nesse processo um enviar para o diretor, ele vai receber no perfil dele na sede, para ele aprovar, para dar seguimento ao processo. Na verdade, no nome oficial, eu vou colocar um título que eu dei à ATPC. Então, no caso aqui, nome oficial, ATPC de Ciências Humanas, de 15/9. O parecer. Várias vezes eu escrevi assim, plano para aceite, de acordo, em consonância e tudo mais. Quando eles corrigiram o tutorial e acrescentaram essa parte,
eles colocam lá que a gente deve escrever enviado para gravação. Uma pergunta que é possível, se eu errei nesse percurso, lá no início, então, eu coloquei no nome oficial o nome do diretor, nós também fizemos isso, o nome da dirigente, não se inquietem com isso, tá? Mantenham da forma que tá, não é um caso de ficar fazendo edição e tentar arrumar, porque a gente não consegue mais regredir o processo, retornar. Então, deixa como tá mesmo. Daqui para frente, a gente já tem esse entendimento de que o nome oficial é o nome da TPC e o parecer é enviado para gravação. Enviei para gravação, essa orientação minha, ela vai aparecer com fluxo aprovado, tá? Eu queria ter segurança de que vocês estão conseguindo ler onde eu estou apontando na setinha. O fluxo está aprovado, e só quando eu tenho isso, esse fluxo aprovado, é que eu consigo entrar no relatório para finalizar isso tudo, viu, gente? Então, se aqui nesse canto de fluxo tiver em elaboração, não concluído, em aberto, qualquer palavra que não seja aprovado, vocês não conseguem dar seguimento ao percurso, né? A hora que vocês tiverem dúvida, pode me interromper também, ou a gente deixa para final, né, Nino? Podia fazer um bem bolado assim, ou escrevam no chat que a gente vai acompanhando. Você podia fazer, Giovana, depois que terminar a sua apresentação, você pode abrir para perguntas relacionadas a esse tema que você está abordando, tá bom? Tá. Só se forem perguntas simples, viu, gente? Feito esse processo, então, observem que esse status aprovado, ele está lá em situação de fluxo. Então, e vocês devem estar observando que tem uma TPC aqui em elaboração. Essa a gente não consegue visualizar o relatório. Enquanto não estiver aprovado, a gente não está dando seguimento ao processo. Lembrando o seguinte, que quem faz o registro é que consegue mexer na atualização dessa TPC. Não adianta eu pedir, por exemplo, para o Marcelo ou para o Nino, fecha esse registro para mim que eu não posso, só se eu der a minha senha, o meu perfil na sede para eles, porque todos conseguem visualizar, todos os PCNPs conseguem visualizar isso que eu estou visualizando, mas só eu consigo mexer naquilo que eu registrei, tá? Assim como acontece com os colegas. Imaginem vocês que agora a gente tem um problema também, que eu já até abri um chamado sobre isso, porque felizmente ou infelizmente, né, nós tivemos colegas que se aposentaram aqui no núcleo pedagógico, estou com muita saudade delas, Marlene, Fátima, né, e elas fizeram muitos registros aqui de ATPC, da área delas, né, de anos iniciais e da área de linguagens. O que acontece agora? Elas não têm mais acesso à sede. Nem adianta passar a senha para a gente, porque essa senha foi bloqueada. Então, eu preciso que São Paulo libere essas ATPCs para a gente concluir o relatório, tá? Por exemplo, eu fechei a página, eu quero retomar todas essas ATPCs, então, que estão registradas, e são muitas, né? Eu sei que o trabalho de vocês vai ser extremamente longo e difícil nesse processo, porque eu fazia uma TPC, eu e o Marcelo fazíamos uma TPC naquela sequência da diretoria, né? A princípio, a cada 3 semanas, agora é uma semana sim, uma não, né? Semana A, a gente tem a TPC, na semana B, não, nessa sequência. Mas vocês fazem registros diariamente, praticamente, das ATPCs, né? Uma escola como Franca Franca, que tem anos iniciais, vai fazer registro na terça, quarta, quinta e na sexta, né? Vocês também, de anos finais, ensino médio, 3 dias de registro. E tem essa situação. Ao retomar, então, lembre-se que essa frase aqui, relatório, não tem significado nenhum para a gente, e que o relatório eu vou achar no próprio registro da TPC. Eu vou
eu vou clicar no próprio cadastro de ação formativa. E lá eu vou pesquisar e encontrar todas as ATPCs registradas. Então, vou procurar essa minha ATPC de 15/9 e vou clicar na lupinha. Ao clicar na lupinha, já aparece isso escrito para mim. Relatório da ação de formação, né? No relatório, pergunta-se se a ação foi realizada, em qual período foi realizado, a justificativa só vai ser preenchida caso tenha sido cancelada. Não, eu registrei, mas eu não fiz a ATPC. Então, se coloca uma justificativa. O procedimento gravar, validar, também acontece aqui. Todo o tempo vocês vão ter que fazer esse processo para que todas as bolinhas lá das abas fiquem em verde e consigam concluir esse processo, tá? Os dados da realização da ação, está sendo pedido aqui, o público-alvo, porque aqui a gente vai colocar aquilo que não estava no anterior. No anterior, a gente falou para quem se voltava isso, mas não quantificava. Eu não falava que eram 15 professores. Eu só falava que eram professores, tá? E nesse passo, eu vou colocar, no caso da diretoria, servidores da SEDUC e QM. Vocês lembram que no processo de seleção, acontecia de eu colocar lá para quem é voltada essa reunião. No começo, eu colocava a TPC é voltada para o PEB2, da área de ciências humanas, eu colocava o professor coordenador, eu colocava o supervisor, eu colocava o dirigente, tipo assim, vou colocar todo mundo vai participar. Só que na hora que eu vou fazer esse processo, ele já vai puxar o dado anterior e vai colocar para quem foi feita essa reunião. Isso se tornava um problema porque a minha fonte de informação e até o meu objetivo de ATPC era para o professor PEB2. E eu tinha que colocar lá, quantos professores? 30. Dirigente, PCNPs, eu colocava 14, supervisores, 21, PC, 73. Eu acabava inventando dados. Então, hoje, quando eu faço o registro, eu coloco só PEB2, né? Que daí eu consigo ter um controle disso. Mas é um caso da diretoria, vocês fazem a TPC, de fato, para o professor PEB2, né? Vocês não vão incorrer no tipo de situação que todos esses perfis eram preenchidos, porque a gente intuía aqui na diretoria que todos iam assistir. E nem é o foco da TPC. A TPC da diretoria é voltada para o professor da nossa área. Atividades desenvolvidas, eles colocam exemplos do que você pode colocar no descritivo, né? Resultados obtidos, motivos das alterações, aspectos financeiros dificultosos, enfim. Eles colocam até situações que não são condizentes com aquilo que é do preenchimento, né? Como eles criaram uma plataforma comum para perfil diretoria e perfil escola, e às vezes a realização de uma reunião envolve custas, né, diária, etc., transporte, esse aspecto financeiro acaba sendo um campo que nós preencheríamos, mas não vocês, PCs. Mas, enfim, aqui é só um descritivo de como foi o desenvolvimento da atividade e, por fim, a parte dos documentos anexos, que aí vocês vão colocar a lista de presença, que foi dado até o modelo, que vocês têm esse modelo padronizado. Se vocês tiverem uma pauta, pode se anexar isso tudo. O que você não consegue é pular essa página sem anexar alguma coisa. Eu tentei fazer isso, sabe? Eu tentei fazer vários testes para ver se funcionava. E a página não é salva e nem gravada se eu não colocar qualquer tipo de anexo. Vejam a situação da diretoria. Quando a gente adotou essa TPC pelo YouTube, a gente não tem controle de frequência, concorda? A única coisa que eu tenho é número de visualizações lá no canal, no vídeo gravado. Então, a informação que eu coloco é o número de visualizações. O documento, o que eu queria colocar? Eu queria colocar o link utilizado, a própria vídeo. Então, eu abri vários arquivos no Word, copiando e colando
link, né, link por link daquelas ATPCs do nosso canal, e foi o tipo de documento que eu coloquei nessa página. E eles dão algumas indicações de que tipo de documento pode se usar. No tutorial, vocês não encontram a definição de cada um desses documentos, nem a obrigatoriedade de falar necessariamente a TPC tem que constar tal e tal documento. A gente tem o pressuposto que é essencial colocar a lista de presença, tá? Mas eles colocam encerramento, lista de inscrição, lista de participantes, monitoramento de execução, ofício, pesquisa de avaliação de satisfação, planilha de custo, relatório e avaliação de resultados. Muitos desses dados são perfil da diretoria, mas enfim, aqui, basicamente, vocês vão colocar a lista de presença. Seria interessante colocar a pauta, porque já fica registrada ali também. Ou, se foi um vídeo que vocês fizeram com os professores, o mesmo processo que a diretoria faz, de colocar outros. Na hora que você coloca outros, ele vai pedir que você defina qual tipo, né, de documento. Eu escrevi lá link, uma breve descrição do conteúdo, link de acesso e anexo o arquivo. O que eu percebi? Eu fiz registro de umas 7 ATPCs da diretoria, né? Em todas, ele não salvou a informação na primeira, salvou na segunda. Eu faço todos os anexos, faço o descritivo, anexo o negócio, daí quando eu clico em gravar, ele não salva, e daí ele não valida também. Daí eu volto e preencho tudo de novo. Clico em gravar, ele anexa esses documentos em duplicidade, coisa que ele não tinha feito anteriormente. Mas daí eu salvo dessa forma, porque se eu tentar excluir um dos anexos, eu percebi que ele também apaga tudo de novo. Eu espero que esse tipo de erro sistêmico não aconteça com vocês, mas eu já antecipo que se acontecer de não estar lá anexado esse documento, é porque não dá. Você pode gravar, você pode tentar validar, que ele não vai dar prosseguimento, ele vai falar que não tem nada naquela parte. É na segunda vez sempre que eu consigo fazer isso. Já mandei para São Paulo um chamado sobre isso, tá? Mostrando esse erro sistêmico. Terminado esse processo, ele coloca que o registro, então, da TPC está em elaboração, tá? Porque normalmente vai aparecer, se vocês não mexeram ainda nessa parte do relatório, vai aparecer o tempo todo como não iniciado. Não iniciado, tá? A partir do momento em que eu conseguir digitar e fechar, ele aparece em elaboração. Mas vocês estão vendo que eu tenho um aprovado aqui? Erro sistêmico também, gente, acontece. Aconteceu e eu já mandei um chamado. Isso tudo semana passada. Eu queria ter a resposta hoje para estar falando para vocês. Quando a gente recebeu o informativo número 6, falando que tinham liberado o preenchimento do relatório de ação, eles falaram que o preenchimento das abas, está aqui em destaque, em cinza escrito, o preenchimento das abas estava liberado, mas nesse momento não é possível ainda seguir o fluxo de aprovação. Só que o que aconteceu? Como eu fiz preenchimento de 7 ATPCs, a maioria entrava para mim como em elaboração. E, de repente, numa delas, entrou aquele tiquezinho falando submeter ao aceite. E eu fiz só para ver como que estava acontecendo. Eu acabei aprovando 3 ATPCs da diretoria, tá? Mas, segundo a secretaria e esse documento, isso não está liberado. Na verdade, não deveria acontecer. E aconteceu. Eu aprovei esses 3 até para ter repertório para depois conversar com a secretaria. Eu mandei o código das OTs e falei, olha, eu tenho a TPC em que se liberou esse fluxo de aceite, e eu segui o fluxo de aceite e dei como aprovado. Então, observe no momento que vocês estiverem preenchendo, se isso também não está acontecendo com vocês.
Assim que eu tiver uma resposta da secretaria, tá? Eu vou encaminhar para a escola. Mas, a princípio, é isso que tem acontecido. Você fechou aquela página, o perfil vai ficar como em elaboração, status em elaboração, né? E não como submeter ao aceite, como aparece aqui no meu perfil, tá? Então, basicamente é isso que Giovana, nós Giovana, temos. é o Oi. Eduardo Pérez. Comigo está acontecendo isso do submeter aceite, sim. Ah, é uma tentação, né? É, Sabe, direto. Eduardo, sabe por quê? É um processo que eu reconheço, principalmente tendo acesso ao sistema anterior de registro, é um processo bastante sofrível esse. Eu não considero fácil. Não por dificuldade, não sei como preencher, mas é extremamente burocrático e as coisas também, quando o sistema ele não está ainda formado e as informações estão vindo aos pedaços, na verdade eu sempre tenho a sensação de que eu quero entrar, registrar, concluir e não ver mais aquilo, entendeu? Sim. Agora, sabendo que está sempre pendente, porque está sempre faltando algum detalhe para concluir esse sistema, é tentador realmente a gente fechar o relatório e falar, tá tudo bem. O meu medo é que eles percebam isso, por isso que eu não recomendo que vocês fechem, tá? O relatório. Se aparecer para vocês submeter ao aceite, deixa lá parado até eu ter essa resposta. Porque, de repente, na hora de corrigir o sistema, eles voltam tudo para vocês como estava anteriormente, tá? Então, se vocês chegarem nesse estágio do relatório em que aparece submeter ao aceite, deixa paradinho, deixa quietinho Viu, até eu Giovana, ter licença. resposta. A Sim, Gisele, viu, oi. Giovana, para a gente aparecer o submeter ao aceite no primeiro, depois ele já dá aprovado automaticamente. Na hora que eu clico lá para terminar essa última justificativa, ele já dá aprovado. Eu já estou com Então, vários aprovados. mas não se inquietem com isso, é um erro sistêmico, eu acho que eles vão deixar do jeito que está. Mas para quem não mexeu ainda nesse sistema, o que vai acontecer? Vocês vão ver incoerência na própria tela de vocês. Eu registrando 7 ATPCs, relatório de 7 ATPCs, eu tive comportamentos distintos, então não existe uma padronização ainda, tá? Eu me perguntei, então, para São Paulo, abri o Fale Conosco, assim que eu tiver uma resposta, eu encaminho para vocês com relação a isso. Mesmo porque esse esse pós-digitação do relatório, que é submeter ao aceite, ainda não tem um tutorial e a gente não sabe, de fato, o que vai escrever ali. Eu coloquei aprovado e ratifiquei isso, aprovado, né? E não é o ideal. Outra questão, quando eles colocam tutoriais, informações, eles não colocam na sede, eles colocam nesse site aqui, do CAD Formação. Era o site que nós usávamos anteriormente para registrar nossas OTs aqui na diretoria. E sempre que vocês quiserem procurar um tutorial, fazer um estudo, modelo de lista de presença, etc., é por esse site e por esse linkzinho aqui de modelos de documentos para registro. Lá a gente vai encontrar a diretoria de ensino e unidades escolares, e ali é que constam os tutoriais, vídeo, lista de presença das ATPCs. E o documento orientador, para vocês terem uma ideia, volume 5. Então, desde que esse processo se iniciou para vocês de registrar as ATPCs e para a gente também, já foram dadas 5 versões, algumas complementares, né? Por isso que eles acrescentaram informações, e outras retificando mesmo, tirando dados incorretos que constavam. Bom, minha parte foi essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, Giovana, esse é o momento. Oi. Pode falar. Giovana, quando eu vou fazer o registro da minha TPC, quando eu vou colocar a data, né, vamos supor, hoje, 17/9, fiz um registro, ela já aparece em atraso.
Aí eu coloco, né, uma notificação que não houve atraso, porque eu fiz hoje e concluí hoje. Não tem problema, né? Não, pra você ver, isso não acontece com a gente aqui na diretoria. Ah lá. Porque A minha normalmente sempre eu apareceu faço no... o registro no dia. Eu raras vezes também. consegui fazer antecipadamente. E ele nunca pediu justificativa de atraso. Mas não tem Eu faço problema. no dia também. E Não sempre tem problema. pede. Eu escreveria lá, viu, Kátia? Muito tranquilamente, escreve lá. Não há atraso, estou registrando no dia. Eu escrevo isso, não há atraso. Porque ele não deixa mudar de tela, né, gravar, se você não colocar alguma justificativa. Então tá, Giovana, muito obrigada. Pode discordar dele, pronto. Boa tarde, Nada. Giovana. Quem é? É Fábio. Fábio? Fábio. Oi, tudo bem? Tudo bom? Ô, Giovana, deixa eu só falar uma coisa. Antes, na hora que foi dado para a gente estar mexendo no CAD de informação, ele houve muita... Como que eu vou falar para você? Ele houve assim, um pouco de dificuldade para estar mexendo nele, depois que as coisas foram se acertando, correto? Sim. E assim, tinha vez que você fazia tudo, ele salvava, tinha vez que ele não salvava, aí você ia lá naquele verdinho, tudo que você explicou, eu fui fazendo tudo certinho. A questão, assim que eu pergunto, os atrasados, a gente consegue colocar ele em ordem ou começa a dar assim daqui para frente, ou a gente pode voltar e dando sequência dos atrasados, porque tem vez que ele roda, tem vez que é complicado, viu? Não vou mentir pra você. Quando foi perguntado isso para a secretaria sobre esses registros anteriores, né? Eles falaram que era para os PCs atualizarem todos, né? Todos, desde o momento em que o CAD de formação foi estabelecido, não, o sistema de ATPC. Então, colocar inclusive aquele período curto e presencial que nós tivemos, no qual vocês tinham que registrar os três períodos de ATPC, quando faziam. Então, retomar isso. Ah, tá. E daí, você pode jogar... De vez você fazer data por data, você pode jogar, né? Por exemplo, do dia 17 ao dia 19, envolvendo os 3 ATPC, ou que você está mais ou menos com a pauta pronta, e aí você vai, a informação não muda. Fábio, eu queria falar para você o que eu penso. E o que eu acho que é coerente, mas discorda daí daquilo que é funcional, que é o que você está propondo, que eu acho que seria funcional. Segundo a secretaria sempre foi muito clara, né? É registro por registro. Você não pode englobar um período, mesmo a gente falando, e eu sempre procurei argumentar isso, mas é a mesma pauta, né? Vão ser dias distintos, mas mas enfim, é o que eles falam, registro por registro. Inclusive, quando nós retomarmos, se isso tiver continuidade, quando retomarmos a situação presencial, no qual vocês conseguirão voltar àquela rotina de ATPC manhã, tarde, noite, como algumas escolas estavam fazendo, são 3 registros diários. Mas olha, eu não escuto eu vou ser muito sincera, eu não escuto nenhum diretor de núcleo, né, dentro daquela representatividade que eu vejo em reuniões, falando que isso é funcional. Então, eu acredito que vai haver um momento em que vai haver uma escuta sobre isso, e a gente vai ratificar isso. Tá certo, e isso Giovana. Poderia ser melhorado. Obrigado, tá, Giovana. Grande abraço. Nada. Outro. Giovana. Diga. Daniel, do Padre Armani. Eu tô com... Daniel. Tudo bem? Tudo bom? Eu tô com dúvida ainda de como encontrar o relatório. Porque, na verdade, enquanto você foi falando, eu fui fazendo uns testes aqui também, né? E aí eu lembro que você falou que não, o relatório, que quando você abre o AVA, ou o EFAP, né, no caso, o CAD de formação, e relatórios, não é esse que a gente vai entrar. Não, que ele aparece relatório sintético analítico, né? Não é esse. Você vai entrar em cadastro mesmo. Como se você fosse cadastrar uma TPC nova. Só que você não vai incluir uma nova ação, você vai pesquisar aquelas que você digitou.
Certo, é porque aí eu fiz isso, eu pesquisei. Aí eu encontrei lá, eu fui as que tem, as que eu tenho, né, as que eu fiz o cadastro, e encontrei as que tem submeter aceite, ao aceite, por exemplo. Essas, do jeito que está aqui, eu posso submeter ao aceite, certo? Na questão do fluxo do plano do plano, da primeira digitação. Você pode submeter ao aceite, porque você só vai conseguir ver o relatório quando esse submeter ao aceite acontecer e tiver aprovado. Isso, perfeito. Aí, depois o que acontece? Eu fui lá, fiz isso com uma das que eu fiz, né, das que eu tinha acabado de fazer aqui. Aí, beleza. Eu entrei nelas, aí depois, ó, 16/9. Ó, aí depois, onde é que eu entro para visualizar o relatório? Para fazer a digitação? Isso. Na própria TPC, na lupinha. Então, tá. Então, porque eu vou depois, voltar um pouco aqui, ó. Porque assim, a dúvida que eu fiquei, na verdade, foi o seguinte: depois que você submete ao aceite, aí ele vai aparecer lá aprovado. Uhum. E aí, depois que está aprovado, você vai na lupinha e aí vai aparecer o relatório. O relatório. É porque eu não tenho nenhuma assim aqui, mesmo. então. Aí acho que esse que é o ponto. Assim que vocês virem lá, o que tem que estar aprovado para vocês conseguirem entrar no relatório? A minha situação de fluxo. Se em situação de fluxo não tiver escrito aprovado, vocês não conseguem ver o relatório ainda. Ah, tá. Tá? Quer ver? Eu achei uma que estava aprovada aqui, eu vou tentar acessar só para verificar se não tem. Uhum. Porque esse foi o... Na verdade, eu tentei encontrar e não achava de jeito nenhum. Ah, tá. Achei relatório aqui. Não, então tá bom. É isso mesmo. Perfeito. Então fechou. Essa era a minha dúvida. Obrigado, viu? Imagina, Daniel. Giovana, eu tô com um problema aqui, tá? Deixa eu me apresentar. Tô aqui, ó, sou o Fábio. Oi, Fábio. Oi. Não estou conseguindo anexar o documento. Enquanto você já estava fazendo a formação, já estava fazendo as adaptações. Não está indo a inserção dos documentos. Deixa eu ver uma informação que eu tenho aqui. Alguém estava falando hoje num grupo meu sobre um problema com isso. Só um instante. Eu acho que a gente nunca teve tanto grupo em WhatsApp como tem agora, né? Não, ele só está dando aqui a seguinte observação, que arquivo em Excel não entra. Lista tem que ser no Word ou PDF. Mas é o que a gente salva normalmente, a gente não faz em Excel, né? Sim, as minhas pautas são em Word. No máximo eu vou tentar. Mas olha, isso já aconteceu comigo aqui, viu, Fábio? É aquilo que eu falei, só na segunda tentativa que eu consigo anexar. Perfeito. Nunca na primeira. E na segunda tentativa eu tenho que escrever tudo de novo. Que documento que é, qual é o título dele e tudo mais. Pelo menos isso que aconteceu comigo. Talvez alguém vai ser na terceira, na quarta tentativa, mas tudo isso eu já me reportei lá para São Paulo, tá? Tá bom, muito obrigado, Gi. Nada. Mais alguma coisa, gente? Bom, casos pontuais. Oi, Cris. O que você disse que coloca na atividade desenvolvida? Você pode colocar coisas que fizeram com que não acontecesse conforme planejado, um descritivo da reunião. Lá ele está dando umas sugestões do que se colocar. Atividade desenvolvida, apresentação de um texto, né? Eu fiz um descritivo do assunto da TPC do dia lá, de Ciências Humanas. Hoje tratamos do currículo paulista. É muito breve. Tá, joia. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Giovana. Oi, Samira. Perdão. Giovana, desculpa, eu me perdi aqui. Eu tenho que estar, para mim fazer esse relatório, eu tenho que sair da situação de lupinha. Tem que sair eu tenho que ir lá, fazer esse registro lá na lupinha. Tudo onde tiver lupa, eu tenho que colocar no aceite, é isso?
Não necessariamente. Você tem que colocar o fluxo do relatório. Você vai fazer primeiro o primeiro passo, que é a inserção da TPC. Essa você tem que colocar, submeter ao aceite. Mas vai aparecer um desenho para você, do lado dessa lupinha. Sempre que você finalizar o registro do plano de ATPC, do lado da lupinha vai aparecer um símbolo para você entrar lá e submeter ao aceite. Isso vai acontecer no relatório, não no relatório, no plano de ATPC. No relatório é variável, aquilo que eu falei. Está acontecendo de tudo por enquanto. Tem gente que tem submeter ao aceite, às vezes só aparece em elaboração. Então, porque quando eu vou aqui em todos os meus status, e aí pode ser um erro meu mesmo, toda a situação de fluxo minha está em elaboração. Uhum. Portanto, minha situação de relatório não é iniciada, correto? Exato. Aí, quando eu vou abrir a ação cadastrada, eu tenho algumas que estão com lápis, e tem aí no submeter ao aceite, só que a maioria delas está na lupa. Então, eu tenho que abrir essa ação cadastrada, é isso? Isso, verifica se está tudo verdinho, tá? Tá. Estando tudo verde, o que tem que acontecer? Do lado dessa lupinha ou desse lápis, tem que aparecer a situação que você consegue submeter ao aceite. Tá. Então, eu vou Se não aparecer esse símbolo... Não está. Não aparecer nesse símbolo, você não consegue dar prosseguimento à situação. Deixa eu dar uma olhada aqui. É Sônia, né? Que escola que você tá mesmo, Samira? Padre Longino. Vamos ver aqui. Longino. Eu consigo ver a situação de todos vocês, viu, gente? Então, quando vocês quiserem, assim, pontuar alguma coisa, ligar para mim aqui, eu não consigo mexer, lógico, no relatório seus, mas eu consigo, às vezes, enxergar o que não está dando certo. Eu não estou achando longe, não acredito. Achei. Eu consigo ver. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vou tentar compartilhar aqui com vocês. Tá. Não vou conseguir porque é a página. Não vou conseguir compartilhar. Isso. Praticamente não é só o seu registro, mas de todos, né? Porque então, cada PCA faz o seu. Mas eu vejo aqui que a maioria está em elaboração. Isso. E é justamente isso que vocês têm que ver. Naquela abinha, tem, olha, abrir ação cadastrada, onde está a lupinha, do lado submeter ao aceite, tem que aparecer um sinal aí. Desenho. Eu não lembro qual é o desenho, tá? Mas tem que aparecer um desenho, porque clicando ali, você mexe. É o tipo do gravar que ele aparece lá, tá? Mas que eu só tenho 4 nessa situação, todos os outros estão com a lupa. Então, eu vou verificar todos para ver se é isso. Entendi. Tá bom? Tá. E qualquer dúvida, se eu não conseguir, eu posso entrar em contato com você, então. Deve. Eu e o Nino, a gente sabe mexer nisso, tá bom? Sabe. Obrigada. A gente pode ajudar. Ivana. Oi. Ivana. Boa tarde. Meu nome é Silmara, tudo bem? Oi, Silmara, tudo bom? Tudo bem. Então, eu entrei... Onde é, Silmara? Oi? Qual escola você é, Silmara? Da Escola Ângela, aqui em Mogi Guaçu. Uhum. Pode falar. Giovana, então, eu entrei aqui onde você disse, e aqui está como a Samira estava comentando. A situação de fluxo está tudo em elaboração, e aí aparece como não iniciado, né? E aí eu só tenho o lapisinho. Não aparece mais nada no meu, só isso. Será que eu fiz alguma coisa errada? Às vezes algum detalhe que se perde. Não vamos pensar que a gente fez errado, gente. A gente está tentando fazer certo. Mas eu vou entrar na sua escola depois e eu vou procurar te ajudar nesse aspecto, tá bom? Tá bom, então, muito obrigada. Vocês,
Vocês já no entendimento de como que é o passo a passo, eu acho que agora o que a gente tem que começar a ver são casos pontuais. Pode ter erro sistêmico? Com certeza. Pode ter erro sistêmico. Eu tenho uma TPC que eu tenho certeza que fui eu que registrei, e o sistema não deixa eu mexer nessa TPC. O nome do gestor é o meu, fui eu que entrei. Ele não deixa eu mexer como se outra pessoa tivesse feito. Então eu vou cancelar aquela lá, vou ver se... não consigo nem cancelar. Não cancela. Daí eu vou ter que escrever mais um Fale Conosco, porque para ele ver se eles conseguem liberar essa TPC. Então tá Senão bom. vai ficar sempre Então, pendente. eu fico aguardando um retorno seu. Muito Tá, obrigada eu já pela vou atenção. anotando. Tá? Imagina. Giovana. Oi. Oi, meu nome é Juliana, eu sou da Escola Coronel. Eu só queria reforçar o que você acabou de falar. Eu acabei de anexar a lista de presença, a pauta, tudo, e realmente só aceitou na segunda vez, como você disse. Primeira não apareceu nada, eu tive que fazer novamente. Então possivelmente isso vai ser recorrente, viu, gente? Hoje, infelizmente. Oi. A segunda vez que vai ter submeter a aceito, quem que vai fazer esse processo? E vai ter eu posso esperar eles fazerem essas correções no sistema, para mim não ter que anexar 2 vezes, vai ser um trabalhão, porque está desde o começo do ano, né? Eu posso esperar, ou eles vão cobrar isso, que eu faça rápido, porque eu estou querendo esperar eles corrigirem os erros no sistema, para depois eu acho que eu recomendo, Bruna, e para todo mundo, como veio naquele informativo, que isso não seria viável ser feito ainda, que é submeter o aceite do relatório e está aparecendo para a gente, vamos ver se eles dão uma resposta breve, assim, para o questionamento que eu fiz, e daí eu divulgo para vocês. Eu recomendaria mesmo que não se submetesse ao aceite nesse momento. Quem já fez também não vai perder o sono por causa disso. Eu mesmo fiz, já de alguns casos, né? Mas vamos dar um tempo para ver se eles percebem realmente que está acontecendo esse erro sistêmico e corrijam. Porque meu medo é que depois a gente tem que refazer esse processo. Giovana, deixa pendente. Oi. Mas assim, ó, que eu não sei se o entendimento que eu tive da fala da Bruna foi o mesmo que o seu. Porque, na verdade, o que eu entendi que ela estava falando é assim, se existe a possibilidade da gente não mexer com o relatório agora, esperando que essas ações sejam corrigidas pela ADE. Foi isso que você falou, Bruna? Desculpa se eu entendi errado. Isso, porque a minha preocupação na segunda vez que você vai aparecer lá o fluxo, o meu está tudo aprovado. Aí, a segunda parte aqui, que é a situação do relatório, aí está não iniciado, que eu preciso entrar na lupinha e anexar os documentos, a lista, como você está falando aí. Mas a gente já viu que a hora que for anexar, vai ter que anexar 2 vezes, porque ele está com erro de sistema. O que eu queria fazer? Eu queria esperar eles fazerem as correções na plataforma, para depois eu fazer isso. Meu temor, Bruna, é se acumular de tal forma, mas enfim. Eu estou preenchendo tranquilamente nesse aspecto, porque eu sei que a correção não vai ser deletar todo um sistema e retomar do início. É como se a fórmula errada fosse somente aquela final, entendeu? Mas o Nino, que conhece mais essa questão da informática, eu não sei se poderia falar. Eles conseguem corrigir erros, né? Por etapa. E a etapa que está falha é essa etapa em que ele coloca o relatório ou em elaboração, ou ele dá a oportunidade de submeter ao aceite. Mas espere um pouquinho, então, vocês mexam num relatório só a título de ver como funciona, né? Porque estabelecendo uma rotina que a gente consegue aprender de fato. E vamos aguardar a resposta que São Paulo dá ao meu chamado, para que eu possa compartilhar com vocês. Vamos nos dar o prazo de 1 semana para começar a digitar isso tudo? Giovana? Oi, Rita.
Sou eu, a Rita. Eu queria só tirar uma dúvida sobre lista de presença. Ela pode ser uma lista, assim, feita no Word, ou tem que ser algo seguido lá como você disse, né, na escola de formação? Eles pediram para padronizar, viu, Rita? Ah, é? Também você não vai resgatar tudo agora e recomeçar. Então, a partir do momento, então, a partir de agora, você padroniza. O ideal é que todos nós, então, utilizemos um modelo disponibilizado pela EFAP, tá? Mas o que foi feito, tranquilo. Deixa como estava. Tá joia, então. Muito obrigada. Nada, Rita. Giovana, eu só queria... Giovana. Eu tirei a minha imagem porque minha bateria está acabando, viu, gente? Aquela lista de presença que está lá no modelo, aquela azulzinha que tem os nomes, mas aquilo só pode ser presencial, porque agora no momento nós estamos fazendo pelo Meet, não tem como usar aquela lista, né? Não tem. É só na situação presencial mesmo. Ah, então tá. Tá? Giovana, uma última dúvida que eu tinha, porque eu fui fazendo enquanto a gente foi trabalhando, eu fui fazendo aqui. Depois que você finaliza tudo, você fez o relatório, finalizou o relatório, anexou documentos, tudo certinho. O que tem que, para a gente verificar que deu certo, o que tem que aparecer para a gente aqui na informação quando você pesquisa? Como teria que aparecer o status? Isso, em elaboração. Ah, então tá bom. Então em elaboração. Seguindo a orientação de São Paulo, e como eles falaram que ia estar, seria relatório em elaboração. Relatório. Tá? No caso, está aparecendo, para quem não começou o relatório, está aparecendo não iniciado. Tá? O ideal, então, seria em elaboração. Mas como alguns conseguem submeter o aceite, está como aprovado. Então, assim, ou em elaboração ou submeter ao aceite. Os dois está ok. Quer dizer que você já chegou até onde a gente teria que chegar, vamos colocar assim, né? Exatamente. Tá, então tá bom. Muito obrigado. Exatamente. Viu? Eu estava olhando o tutorial, eles não fizeram um vídeo dessa parte do relatório. Eles fizeram só um documento orientador, que é aquele volume 5 que eu mostrei para vocês. Ele tá razoável, viu, gente? Na parte do relatório dá para entender legalzinho dessa parte. Se vocês quiserem retomar, então, o volume 5, a versão, não é volume, versão 5, tá um descritivo muito bom que eu acabei seguindo passo a passo para entender o sistema. Vamos passar para o Nino, gente? Se vocês tiverem dúvida, olha, eu tenho vindo todo dia na diretoria. O meu telefone direto aqui é o final 61, tá? Liga, manda mensagem, pergunta, eu entro no sistema e a gente faz junto, tá bom? Nino, passa a palavra. Ok.